Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam muitíssimo bem-vindos a este nosso vídeo 117, 117º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Nesta oportunidade, sob a inspiração, dando continuidade à nossa sequência no tarô, do arcano de número 17, a estrela. Para tanto, convidamos e temos a oportunidade de receber aqui em nosso canal o Frater Igor Capuano, que nos falará sobre a sua experiência, a sua opinião, a sua visão, bem como algumas daquilo que ele vai considerar instruções também a respeito da própria ayahuasca. E indo direto ao ponto, digno Frater Igor, o que é ayahuasca? Fraternais saudações, Frater. Seja bem-vindo. A ayahuasca ela é uma bebida de origem indígena, sagrada, ritualística, que ela é composta por duas plantas, né? A gente tem a chacrona, que é uma folha, um arbusto, e o mariri ou jagube, que é um cipó. Então, na chacrona a gente tem a dimetiltriptamina, que é o DMT, que é o composto ativo Sim. da bebida, e no cipó a gente tem a armina, que ela é o composto que ajuda a dimetil ser reconhecida no nosso corpo. A gente tem o próprio... Qual é a origem dessas plantas, Digno? Aqui é América Latina, veio de algum outro local? É da América Central à América Latina, Okay. ali. Ela é encontrada desde o Peru até ali na Amazônia, ali na Sim. parte mais norte. E o composto ativo é o DMT, que nós temos ele naturalmente no nosso corpo. Nós naturalmente produzimos a dimetiltriptamina no nosso corpo. Ela é principalmente encontrada em grande quantidade no nascimento e no desencarne. Mas ela é bloqueada pelo nosso próprio corpo. A gente tem uma substância que é produzida no estômago que bloqueia ela. Sim. Então a ayahuasca ela é composto da dimetiltriptamina, que aumenta esse level de DMT no nosso corpo, e o cipó que bloqueia o bloqueador dela. Sim. E como isso veio e foi transpassado da cultura indígena para a nossa cultura aqui ocidental? Sim. Comum. A ayahuasca ela é uma bebida tradicionalmente indígena, né? E no início do século passado, a gente teve o mestre Irineu. Ele comungou com os índios... Mais ou menos quando isso, Digno? 1900? 1920, alguma coisa. 1920, ok. Alguma coisa, se eu não estiver errado, me Sim. perdoem. Não sou muito bom de datas. Mas ele comungou com as tribos locais e numa experiência ele viu Nossa Senhora, a Rainha da Floresta, que é a Nossa Senhora da Conceição, que é aquela Nossa Senhora sobre a lua, né? Sim. E ela deu para ele um globo que era a missão dele difundir essa bebida. E aí ele fundou o Santo Daime e foi se difundindo para o homem branco, né? Perfeitamente. Suas experiências, Digno? Minhas experiências. Como é que o senhor começou? E em que, propriamente, o processo, ao longo dos anos, que a ayahuasca lhe propiciou? Eu conhecia... Os benefícios, né? Certo. Eu conheci a ayahuasca 19 de abril de 2008, 13 anos atrás, mais ou menos. E eu já havia ouvido falar de um amigo que tinha tido uma experiência muito profunda, intensa e profunda com ela, e que tinha feito ele rever algumas questões dele. Sim. E aí eu fui procurar a saber e eu consegui nessa data comungar, e desde então venho comungando. O senhor lembra qual foi o local? Como isso lhe chegou ao conhecimento? Foi familiares, amigos? Foi amigos. Eu conheço uma amiga que ela era da União do Vegetal, uma outra vertente raiz, né, da ayahuasca, e ela estava me levando na União do Vegetal, mas lá tem datas muito específicas para levar. E aí ela começou a ir num outro lugar que chama Caminho Sagrado.
E aí ela falou, Igor, acho que lá é mais fácil. É assim, o processo de entrada é mais fluido. Sim. E aí ela me levou até lá. Em linhas gerais, o que isto lhe beneficiou, esse caminho espiritual? E quais foram também as principais dificuldades? Certo. O que mais me beneficiou, a ayahuasca ela tem a capacidade de colocar como um espectador de você mesmo, né? Então, às vezes a gente está mergulhado num problema, em alguma questão, e a gente não consegue ver alguma outra saída fora dali. Então, ela tem essa capacidade de colocar como um espectador, né? E isso te faz rever algumas questões por outros ângulos de vista. E isso me ajudou a concluir meu ensino superior, que eu estava em crise, me ajudou na minha relação familiar, a dar mais atenção, né? Ver como eu era faltoso e olhar para algumas questões que eu precisava olhar. Nem sempre fácil, mas necessário. E existiram algumas dificuldades, alguns processos em que o senhor acha que em algum momento houve algum desequilíbrio, algum desajuste, e que o senhor teve que propriamente harmonizar alguns processos internos ou não? Ou sempre foi tudo muito fluido e tranquilo no vosso caso e experiência? Para mim, sempre foi um pouco fluido, só que eu conheci a ayahuasca no ápice da vida jovem. E aí eu tive que fazer algumas abdicações, né? Sim. Não abdicações, eu comecei a não me identificar muito com algumas coisas e fazer esse filtro, essa seleção. Mas não vejo muito como um empecilho, não. Perfeitamente. Foi um ajuste natural, né? Um ajuste natural. Perfeito. E como o senhor propriamente trabalhou essa questão com as outras linhas que porventura o senhor siga? O candomblé, a cabala e outras religiosidades, outras vias espiritualistas. Como é que o senhor costura e como o senhor vê esta possibilidade de postura? Existe algo que impede propriamente o avanço e também a vivência em outras religiões para alguém que comunga continuamente da ayahuasca ou não? Há essa liberdade e esta visão? A casa específica que eu sigo, que é a Ordem Esotérica Cristã, ela não tem nenhum impeditivo em relação a outros caminhos espirituais, né? Eu sei que algumas casas, elas pedem um caminho mais único, mas a casa que eu sigo, ela não pede, então eu vejo com muita naturalidade. Sim. O senhor sempre seguiu a mesma casa? Sempre, né? Eu comecei lá no Caminho Sagrado, esse grupo ele se desfez e nós fundamos a Ordem Esotérica Cristã há 11 anos atrás. Perfeito. Como é o processo, como é que o senhor descreveria, sabemos se é algo muito subjetivo e de difícil descrição, mas como o senhor descreveria em poucas palavras o estado de êxtase ou o estado de força dentro do processo com o chá? E sabemos que isso é difícil, é complexo, mas em poucas palavras, como é que o senhor conseguiria aqui nos posicionar assim de pronto este mecanismo interno, que aqui até em nossos estudos, para quem acompanha esses nossos vídeos, nós chamamos de alcançar estados alterados de consciência ou estados de gnose, como tradicionalmente se posiciona em magia. E sabemos que este é uma das ferramentas, este é um dos caminhos para se atingir esse estado de consciência. O que o senhor sente? O que o senhor vê? Como é que o senhor processa? Se é que é possível, em algum grau, colocar isto em palavras. O senhor que já tem uma ampla experiência dentro deste mesmo caminho. Como o senhor disse, é difícil colocar em palavras, é como se eu te perguntasse como é o café, como é o gosto do café. Sim. Mas o que eu consigo falar por mim, por algumas experiências que eu vivi, é que é muito mais além de visão, de audição, é algo sensorial, você sente o sagrado. Você sente os sentidos mais ampliados? Os sentidos mais ampliados, sentidos que a gente nem imaginava ter. Experiências astrais, tem esse processo, passa por esse mecanismo, como alguns relatam?
não é muito regra alguém, não necessariamente você vai comungar da ayahuasca e você vai ver portais, você vai, olha, eu mesmo dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que eu tive experiência visual Sim. de ir a lugares, as minhas experiências elas são mais no nível de intuição, né? Eu estou lá no processo revendo e eu presto bastante atenção aonde os meus pensamentos estão sendo direcionados, porque é a maneira da ayahuasca conversar comigo. Ela direciona para alguma questão que eu preciso olhar e eu fico pensando, eu fico vendo aonde meus pensamentos eles vão. E sensorial também. Às vezes eu saio de uma experiência como se eu tivesse 10 anos mais velho. E continuando na sequência de perguntas difíceis, como o senhor descreveria a diferença entre um estado de êxtase ocasionado por uma incorporação e, né, junto a entidades, a orixás, e como o senhor posiciona isso também em relação à ayahuasca? Quais são as diferenças, se é que é possível colocar isto também em palavras? A diferença. Não sei se eu consigo colocar isso em palavras, inclusive porque eu já tive experiência de incorporação e de orixá na força da ayahuasca. Né? A ayahuasca, ela... Aconteceu com frequência ou raramente, Frater? De o senhor sentir a força dos orixás durante a força da ayahuasca? Não com muita frequência, mas acontece. Algumas vezes, assim. E o senhor vê na sua frequência que é algo comum para outras pessoas também, ou é mais uma experiência pessoal? É comum, é comum. Para quem tem essa abertura, para quem tem esse vínculo, né? Sim. É comum. Sim. Dos relatos das pessoas que ouvirem. Às vezes eu também peguei um grupo que é incomum. Sim. E na sua visão, Digno, quais são os cuidados que se deve ter em relação a este mesmo processo? Ou seja, quais são as providências, quais são os critérios, quais são os crivos que se devam estabelecer para aqueles que desejam alcançar o mesmo estado de conexão, passar pela mesma experiência, até para quem não tem maior conexão e histórico com isto? Quais são as recomendações em geral que o senhor posicionaria? Eu recomendo que a pessoa procure uma casa idônea, com alguma referência. É importante que essa casa ela faça uma anamnese antes com você, né? Ela pergunte... O que é uma anamnese, Chico? Uma anamnese. Que ela, primeiro, a sua intenção de estar ali, né? Sim. A ayahuasca ela pode ser uma experiência maravilhosa, muito intensa, né? Ela pode nos levar por nossos porões e você precisa não estar preparado, mas estar pelo menos disposto a ver o que você precisa ver. Isso é muito importante, né? Porque por vezes os indivíduos têm a ideia errônea de que tão e somente vai se acessar planos de luz, que se vai entrar em contato com os anjos, com os devas, com os arquétipos mais luminosos da humanidade, quando em realidade também há de se enfrentar neste mesmo processo estes abismos, né? Esses locais mais sombrios, até para se entrar num mecanismo de retificação, de conserto, de harmonização e de autocura, né? Correto? Correto. Se você tem algum trauma, alguma coisa do passado, e pode ser que a experiência te leve naquele momento. Você está vivendo, você vive fisicamente, o cheiro, tudo. E aí você precisa estar disposto e preparado para aquilo, né? Antes de tomar o chá, quais são os cuidados que se deve ter? Certo. Não é regra, mas seria interessante você se abster um dia anterior de relação sexual, de álcool, de drogas, para você sutilizar o seu corpo, sua matéria, para preparar para aquela energia, né? Quanto mais isso com o longo da experiência, eu fui percebendo, quanto mais você se prepara, mais, não vou falar que fica mais fácil, mas fica mais manejável. Sim. Perfeito. E quais são as restrições? Ou seja, indivíduos submetidos a quais comorbidades, podemos dizer assim,
não devem entrar neste mesmo mecanismo. Certo. Pessoas com problemas psicológicos ou condutas problemáticas, como é que o indivíduo vai saber se ele está ou não apto a este processo? Por isso que eu falei da importância da anamnese antes, né? Porque a gente tem alguns casos que não é recomendado mesmo. Pessoas que fez cirurgia bariátrica, não é que não é recomendado, mas ela entra na força da ayahuasca muito fácil. Então ela precisa comungar uma quantidade menor, porque a pessoa ela praticamente não tem estômago. Então o chá ele vem e ele vai. Pessoas que fazem uso de alguns antidepressivos, é importante a pessoa consultar o dirigente para saber. Tem alguns antidepressivos que não têm interação, Sim. tem alguns que não podem tomar de jeito nenhum e tem alguns que você pode não tomar um dia antes ou no dia, né? E é interessante também pessoas com, difícil de saber também, pessoas com predisposição à esquizofrenia, com algum histórico na família, não que o histórico seja um impeditivo, mas para ter mais cuidado, pois a ayahuasca ela é completamente contraindicado a quem tem algum tipo de predisposição, porque ela pode disparar como gatilho. Sim, perfeito. E quais são as principais organizações que o senhor reconhece como idôneas e qual é, simultaneamente, a vossa opinião sobre essa profusão, essa proliferação de grupos de pessoas que ficam oferecendo chá no fundo do quintal, enfim, coloca-se uma música, as pessoas deitam, as pessoas dançam. Isso está muito comum, até pela facilidade com que se adquire hoje em dia o chá. O que o senhor acha disto? E, na sequência, quais são as principais organizações, claro, das que o senhor conhece? Certo. Primeiro que esses grupos, eles precisam... É importante, dentro de qualquer ritual, de qualquer coisa que você abra, que a intenção que está por detrás daquilo, né? Se for um grupo unido numa intenção de autoaprimoramento, né? Lembrando que a ayahuasca ela é liberada por lei pelo CONAD para uso ritualístico, né? Ela é completamente... Era proibida, né? Ela era proibida. A partir de quando o senhor lembra de que ela foi liberada aproximadamente? Eu acho... 2000 e alguma coisa. Ela passou uns 12 anos, se eu não me engano, proibida, sendo estudada, fizeram testes exaustivos e uma das conclusões de que não era droga é que o princípio ativo você tem no seu corpo, né? Então você não está introduzindo nada estranho que vai fazer efeito no seu corpo. Perfeitamente. E ela é liberada para uso ritualístico, então tomar para ir numa festa ou tomar por diversão, só por lei já é proibido. E espiritualmente, você não abrindo um ritual, delimitando um início, um fim, né? E com propósitos de cura, é bastante desaconselhado, se não perigoso. Sim. Ela é uma substância enteógena ou alucinógena? Sim. A ayahuasca ela é classificada como uma substância enteógena, né? Vamos diferenciar, né? O alucinógeno, ele te tira da sua consciência e o enteógeno, ele expande a sua consciência, né? É como se você tem os 5 sentidos e você vai ter um a mais da percepção, de um estado mais consciente, né? E o alucinógeno, ele te tira da sua consciência. Ele distorce a consciência e não amplifica. Essa é uma diferença. Então, você classificaria, em suma, dentro desse nosso estudo de hoje, neste 117º vídeo em nosso canal, para quem está acompanhando até o final, que não é uma droga, porque ela não traz nada de novo ao nosso organismo, mas apenas ativa, amplia e maximiza aquilo que nós já potencialmente possuímos. Certo. E não é propriamente alucinógena, porque ela não nos tira de nossa consciência, mas no lugar disso expande a nossa consciência, correto? Exatamente. Perfeito. E quais são as organizações mais tradicionais que o senhor conhece e recomendaria, ao menos para um início nesta jornada, para quem sente esse chamado, esta vocação? Certo.
Voltando no apanhado histórico, né? Sim. O mestre Irineu, ele fundou o Santo Daime, que é a raiz das religiões ayahuasqueiras do homem branco, né? Que a gente Sim. tem o uso em indígenas bem anterior a isso. Sim. De lá se derivou a Casa de Jesus Fonte de Luz, que ele era o mestre Daniel, ele era um discípulo do mestre Irineu. Sim. E ele recebeu Isso lá no Acre. no Acre. Lá no Acre. Lá em Rio Branco, no Acre. E aí ele... Você já esteve lá, né? Já estive lá, sim. Ele recebeu, num trabalho com o mestre Irineu, o trabalho dele da Casa de Jesus Fonte de Luz. E aí é uma das linhas mães lá de 1920, alguma coisa. Sim. E que tem conexões, né? E isso é muito interessante. Eu vim descobrir, nós, para quem não sabe, estamos aqui na cidade de Uberlândia, e vim descobrir aqui em Uberlândia mesmo que há conexões com o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é uma organização criada, já falamos disso no outro vídeo, por Antônio Olívio Rodrigues ali em 1908, na cidade de São Paulo. É o mesmo fundador, certamente você já conhece, da editora Pensamento, que publica grande parte dos livros esotéricos que nós temos até o presente momento. E Antônio Olívio Rodrigues estava em alinhamento com Papos, né? Papos, que veio a falecer ali durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele cedeu diretamente a autorização a Antônio Olívio Rodrigues, e daí a conexão muito ampla entre a utilização do homem comum, por assim dizer, né, a partir do mestre Irineu e de outros da ayahuasca, com o próprio esoterismo. Por isso que ao frequentarmos diversas organizações desta natureza que trabalham com o chá sagrado, nós verificarmos que lá existem esses fundamentos, estas ligações desde a mais antiga era de natureza esotérica, hermética e ocultista. Então, sim, existe essa conexão. Isso é muito interessante, sim, Frater, mas prossiga. Então, justamente a conexão com o mestre Irineu, depois o mestre Daniel, da Casa de Jesus Fonte de Luz. O Santo Daime. O Santo Daime, a Casa de Jesus Fonte de Luz. Sim. E o mestre Gabriel fundou a União do Vegetal, que é uma das mais difundidas no Brasil. Você estava me explicando em off um detalhe muito interessante para quem não conhece, que o Santo Daime é tão e somente a sede, né? Exatamente. Lá no Acre. Lá no Acre. E que todas as outras são dissidências, sim, correto? Então, sim. Seria um erro propriamente denominá-las de Santo Daime ou não? Complexo definir, porque para ele... Mas para eles são ali para eles, raiz, eles são os exatamente. únicos detentores dessa nomenclatura. Exatamente. Mas porque é muito comum, né? Você tem em São Paulo, tem em Minas, tem no Rio de Janeiro, diversas organizações que utilizam este mesmo nome, e por vezes, não sei se o senhor concorda com isto, a própria ayahuasca vai ser chamada também de Santo Daime. Tanto é que, para nós nos referirmos à ayahuasca, por vezes temos que evocar o nome Santo Daime, mesmo que não estejamos nos referindo especificamente a esta congregação, que é uma linha muito específica. Né? Sim. Eles têm o entendimento de que o mestre Irineu, ele não passou nenhuma instrução que era para se difundir isso em outros lugares, então eles afirmam que o Santo Daime é só lá no Alto Santo, lá no Acre. Mas também a gente não pode afirmar, porque ele também não falou que não é para difundir. Sim. Então é complexo falar é complexo falar que as outras não são, né? Sendo que ele também não deixou isso explícito. Santo Daime, Barquinha, qual é a outra que o senhor citaria? Casa de Jesus Fonte de Luz, né? Casa de Jesus Fonte de Luz, que fica lá no Acre. Isso. Jesus Fonte de Luz lá no Acre. Casa de Jesus Fonte de Luz. Também. E a União do Vegetal. União do Vegetal. O senhor pertence a qual, Digno? Eu pertenço à Ordem Esotérica Cristã. Qual é o histórico dessa organização? Nós começamos no Caminho Sagrado, que era um local aqui com uma visão meio esotérica e espiritualista. E aí esse grupo ele se desfez e a gente fundou a Ordem Esotérica Cristã, que utiliza São Francisco de Assis como patrono, a Cabala como um guia e a Ayahuasca como um veículo. Perfeito.
Digníssimo confrade, algum outro elemento que o senhor queira posicionar dentro dessa nossa reflexão e estudo como aconselhamento para quem está iniciando, para quem tem curiosidade de começar essa experiência? Qual é o elemento central de aconselhamento que o senhor posicionaria? Primeiramente, você precisa estar disposto a olhar para si e no caminho de autoaprimoramento. Sim. Porque as experiências elas podem ser magníficas, mas muito intensas. Sim. E se você não tiver disposição para olhar para o espelho e olhar para as suas sombras, eu aconselho uma outra via, porque é muito visceral. Às vezes em uma experiência, você trabalha anos de terapia e você precisa estar preparado para isso, pelo menos disposto. Sim. Digníssimos irmãos e irmãs, foi uma honra conversar com os senhores, compartilhar aqui, trazer o Frater Igor para compartilhar as suas experiências, a sua visão. Agradeço muitíssimo ao Frater. Que a consciência cósmica absoluta, que o Deus de nosso coração, de nossa compreensão, continue a nos guiar e a nos inspirar sempre. Gratidão, paz profunda.